Acho que todos nós nos perguntamos como Onaná passou de destaque da Champions League e grande goleiro da Inter de Milão para a maior piada do futebol europeu. Ao ponto de Matic, jogador do time rival do Olympique de Lyon, dizer que ele foi o pior goleiro da história do Manchester United. Mas será que isso é verdade? Ou mais uma vez é um efeito do Manchester United, onde um jogador talentoso vai pra lá e acaba matando sua carreira? A gente vai entender essa questão aqui hoje, eu vou entrar a fundo nela e tentar explicar se o culpado do momento da carreira de Onaná é o Manchester ou ele. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. A grande dúvida que você pode ter inicialmente é por que o Onaná ele era visto como um grande goleiro no final das contas? Como foi que ele conseguiu ter esse status ao ponto de vários clubes grandes estarem interessados nos serviços dele? Não só foi o Manchester, ok? Até o Chelsea estava ali, inclusive foi quem disputou com ele. No final das contas, o que ele acabou fazendo? Criar uma sensação falsa, talvez pelo lugar onde ele estava na época. Então ele acabou criando essa sensação que ele era um goleiro melhor do que o que ele era. E basicamente o Onaná ele é visto pelo mercado como um goleiro que é bom com os pés, né? O goleiro moderno, essa coisa que é tão falada, né? Que muita gente critica, né? Nossa, Pepe Guardiola ele gosta de um goleiro que toca muito na bola, faz muito passe, constrói o jogo fora da área ali, sendo quase que um zagueiro extra. Esse jogo, né? Onde o goleiro sai de dentro da área e claro que tem vários problemas pra fazer isso. É muito difícil conciliar você sair da área e você ainda ser um goleiro seguro ali na cara do gol. Nem todo mundo consegue. Tem uns que são os monstros e conseguem também, mas em resumo é isso, né? O Onaná ele foi visto desse jeito na época. Tinham dois grandes goleiros ali que rolaram na Champions, né? Que foi Diogo Costa do Porto, o Onaná da Inter de Milão, inclusive teve um jogo dos dois times que você claramente vê a qualidade dos dois goleiros. Foi ali que ele se colocou nesse patamar. É claro que no futebol moderno, que tá cada vez mais com um jogo de controle, de posse da bola, onde as pessoas disputam cada segundinho que você tá com a bola no pé, é muito bom você ter um goleiro pra desafogar, né? Pra você ter um jogador a mais na construção, é essencial. E por isso que o Onaná acabou sendo visto como esse grande goleiro. Não só isso, tinha as grandes defesas que ele fazia, cara. Assim, quando a coisa falhava, tava ele lá pra fazer uma grande defesa. E aquele momento dele na Inter de Milão foi muito bom. É claro que eu poderia ser ingênuo aqui e dizer que não há uma perca de confiança em Onaná, e é claro que existe, né? É um dos motivos porque que ele tá saindo tão mal, né? Ele perdeu muita da confiança que ele tinha no passado, né? Como goleiro. Hoje ele não tem mais essa confiança, ela não existe mais. Então a gente tem um goleiro que tá exposto, né? Que é muito criticado e que foi perdendo confiança a cada segundo. Então sim, ele é diferente do Onaná da Inter de Milão, que se destacou tanto. Mas agora, isso quer dizer que ele é um bom goleiro? Isso quer dizer que o problema é o Manchester United? E aqui entra o pulo do gato, né? Porque vai ter uma galera que vai vir com a resposta fácil e dizer, é o Manchester United. Como aquela galera também que vem com a resposta fácil e fala, ah, fulano de tal é ruim porque veio da Bundesliga, por exemplo. Sempre tem essa galera da resposta fácil e resposta errada, né? O que eu posso dizer pra vocês é que a coisa é mais embaixo. E aqui eu vou explicar pra vocês qual é o principal problema que a gente tem aqui. Ser goleiro da Inter de Milão é uma tarefa muito fácil, com toda a sinceridade do mundo. E aqui eu explico pra você o que é que acaba acontecendo ali dentro daquele clube, que faz o goleiro parecer tão bom, mas na verdade não é tanto goleiro. Você deveria mais dar o mérito a Inzaghi, o treinador da Inter de Milão. Aqui eu faço essa explicação a vocês. Bom, o que acontecia ali com o Onaná naquele jogo? Ele distribuía muito bem a bola, ele achava muito bem os jogadores em campo, isso não é mérito dele. Na verdade, isso é mérito do treinador. O treinador organizava o campo pra isso acontecer. Não à toa, todo goleiro que tá na Inter de Milão faz a mesma coisa que o Onaná fez dentro da Inter. Simplesmente porque você é organizado e treinado com o treinador ali, do seu lado, te auxiliando no que você tem que fazer, pra você conseguir acertar esse tipo de coisa. O Onaná se destacou a mais do que isso, né? Porque ele tem uma qualidade técnica muito acima da média também, né? Pra um goleiro, né? Ele tem uma qualidade com os pés muito boa, ele tem uma desenvoltura muito boa com a bola ali quando ele tá com ela nos pés, então ele conseguiu se destacar ainda mais do que as instruções. Mas se você olhar pra Sommer e outros goleiros que passaram pela Inter de Milão, você vai notar que estes goleiros se saíram muito bem nessa parte também. Inclusive tem um goleiro que eu gostava muito, acho que o nome dele é Handanovic, que teve um período dele aí também jogando na Inter de Milão, que eu particularmente achava que também ele conseguia ter uma competência tão boa e ainda defendia melhor que o Onaná. E lembrando que ele tava no fim da carreira dele, né? Ele já tava bem mais velho, então já não era aquele goleiro que você devia contar tanto, mas ele saía bem por causa do treinador. Não só isso, não para por aí, meus amigos. Na Inter de Milão, quando você arruma um lance pra atacar eles, você tem que sofrer muito. E quando a bola chega no 9 ou em algum dos atacantes, em algum dos pontas, você não tem o espaço que você teria com outros clubes. Não é mais um clube exposto, né? A Inter de Milão tem uma das melhores defesas de toda a Europa. Pra tirar um gol da Inter de Milão, pra você fazer um gol em cima deles, você tem que sofrer muito pra isso. Quando a bola chega, muitas das vezes já tem um marcador em cima de você, você tem pouquíssimos segundos e espaço
espaço pra conseguir esse gol. Então a vida do goleiro da Inter de Milão é muito, mas muito fácil. E esse é o grande porém, né? Um dos motivos por que a Inter de Milão talvez não precise contratar um grande goleiro, né? Eles podem simplesmente contratar um goleiro e treinar ele depois, né? Porque o treinador consegue fazer isso. Nem todo clube consegue, né? Organizar as coisas a esse ponto. Mas a Inter de Milão consegue. E é um ponto assim que as pessoas às vezes não entendem, né? Porque você pode acabar confundindo e achando que é o jogador, mas não é o jogador. E aqui eu te explico porque que agora ele parece ser um péssimo goleiro dentro do Manchester. Tirando as falhas, né? A qualidade com os pés dele é bem questionável. Não só porque ele não acha bem os jogadores em campo, porque ele também acaba errando bastante ali na distribuição, né? No pensamento do jogo. E não necessariamente tinha a ver com o treinador. Não era Erik ten Hag que estava limitando o jogo dele. Porque Erik ten Hag te dá bastante liberdade para a construção do jogo. Claro que aquele sistema desorganizado de Erik ten Hag acabava prejudicando. Às vezes simplesmente não tinha uma linha de passe. O sistema de pressão do adversário fazia com que o Naná simplesmente não tivesse uma linha de passe. E ele acabava errando. Só que agora, ele podia dar um chutão, né? É proibido? Que eu lembre, não tem nenhuma regra disso no sistema de ten Hag. Eu nunca vi. Então aí é que tá. Tem uma decisão pra você tomar. Ele que preferiu tomar a decisão errada. Você começa a entender ali de onde é que parte a coisa. Porque no Manchester, ele tem que tomar a decisão por ele mesmo. Ele tem um sistema que não é tão bom na defesa. E aí você vê quem é quem de verdade. E aí, cara, eu poderia olhar, por exemplo, pro goleiro do Borussia Dortmund, né? Gregor Kobel. Pensar um pouco ali no que é a vida desse cara, né? Porque boa parte do tempo, cara, ele era bombardeado igual um desgraçado ali, cara. E ele fazia coisas improváveis nos jogos. Não havia essa organização por parte de quase nenhum treinador. E ele tava lá sofrendo pra fazer acontecer. Nessa temporada, inclusive, ele não tá muito bem. E isso reflete muito na pontuação do Borussia Dortmund. Então, basicamente, o goleiro tinha um impacto tão grande que a boa atuação dele fazia com que o Dortmund simplesmente se mantesse ali nas primeiras posições. Que não é o caso aqui de Onaná. Antes da Inter de Milão, no período dele do Ajax, e aí é o motivo porque que ele foi contratado, né? O nosso querido Ten Hag, ele fez acontecer. Aí você começa a entender quem era o Onaná naquela época. E, particularmente, ele não era nada demais. Assim, ele era um bom goleiro. Claramente com nível pra sair da Eredivisie. Mas ele não era nenhum craque, nenhum absurdo, nada demais. Ele viveu um bom período onde o Ajax era um time bom no conjunto. Isso aqui é um erro que a galera comete muito, né? Quando o time tá muito bem em conjunto, eles acabam exagerando alguns jogadores. É uma coisa que é muito errada. Talvez ninguém deveria fazer, mas acaba acontecendo. E aí você tem que entender quem é bom e quem é ruim ali naquele meio. Como também quando um clube tá muito mal, tem uma galera que é boa e você pode separar e achar eles. E aqui a gente tem esse caso, né? Onde o Ajax, por exemplo, teve Van de Beek, que foi pro Manchester, e ele é um jogador que é horrível. A maior parte dos cenários ele não se saiu bem. Agora ele tem melhorado um pouco porque o treinador do Girona é muito competente. Mas volto a falar, você tem que separar quem é bom e quem é ruim. Você pode acabar achando que o Van de Beek era tão bom quanto o Frank de Jong na época, mas hoje em dia já não dá mais pra se enganar. E na época, a galera que faz análise, com toda certeza eles sabiam quem era melhor e quem não tinha potencial, e provavelmente já deveria ter alguém naquela época falando: esse Van de Beek não é tão bom assim, ele vai ter problema aqui, aqui, aqui. Então eu quero que vocês entendam isso. Ele pode parecer muito bom, mas não é, e ele só está lá por causa do antigo treinador do Manchester, ou seja, tem nada a ver com o treinador atual. E aí a gente tem um goleiro que no Manchester passa por essas dificuldades que eu falei, não vai ter a facilitação da vida, e aí você vê quem é o goleiro de verdade. E esse goleiro de verdade é um goleiro muito, muito falho, cara. Mas como é falho? Seja falhas de passe, falhas defensivas, posicionamento, escanteios, tudo dele é muito falho. Tudo mesmo, assim, tipo, que ronda esse goleiro é completamente falho. E aí você pode achar aquela galera, né, que vai tentar olhar pra parte positiva, mas olha o número de defesas dele, olha as estatísticas dele que ele teve com o Ten Hag, olha o quão bem ele tá, né? Sempre tem essa galera e são infelizes, né? São miseráveis quem faz isso aí, cara. Porque você literalmente está ignorando o sentimento da galera em relação ao goleiro, cara. Porque é óbvio que eles vão ver seu goleiro falhando semana a semana e eles vão achar esse goleiro é ruim, cara. Você não tem direito de ir contra porque você tá vendo a parte boa. Porque você quer ver a parte boa. Porque no final das contas, o que conta pra um goleiro é errar o mínimo possível. Eu volto a repetir o que eu falei em outros vídeos, né? Quanto mais atrás em campo você tá, menos erros você pode cometer. Ou seja, quanto mais perto do gol a pessoa tá, perto do seu gol, né? Você tem menos direito de cometer erro. Então, o goleiro é quem menos tem que errar. O zagueiro central é quem menos tem que errar. Os laterais tem que errar menos do que os meio-campistas, assim como os meias tem que errar menos quem tá na frente deles. Quem pode errar mais é o 9. O 9 tem direito todo ali de errar, de perder a bola, de fazer cagada e de arriscar também, né? Os atacantes têm que arriscar bastante. Isso porque, na cadeia de como funciona o jogo, na maior parte do tempo, se você perde a bola no ataque, não conta tanto. Talvez se estiver enfrentando um Jürgen Klopp, um Roberto De Zerbi, talvez você se ferre por causa disso, porque os caras são monstros em aproveitar esse tipo de oportunidade. Mas agora, num jogo normal, cara, tá tudo bem na maior parte do tempo. Na 99% dos casos, não tem tanto problema perder a bola no ataque. Mas quando o seu goleiro fica falhando, você vai tomar um gol, cara. Quanto mais perto
do gol, mais chance você tem de tomar um gol do adversário quando alguém erra. Eu quero que isso fique claro. E aí você entende porque a tolerância com erros de goleiro é tão baixa. Ela não existe, cara, ela não existe. Maguire, quando tava cagando os jogos, ele não entrava mais em campo, porque ele era simplesmente um cara que tava destruindo as partidas. Ele não merecia estar em campo, porque ele tava falhando muito. E de novo, ele tava perto do gol, ele era o zagueiro central. E é isso que a galera não entende. E aí eu trago pra Robert Sanchez, goleiro atual do Chelsea, que talvez poderia ser o pior goleiro da Premier League e de toda a Europa também, porque é outro que falha bastante. Consegue até falhar mais que o Onaná, em questão de número, né, em questão de volume. Eu acho que em questão das grandes falhas e em jogos grandes, o Onaná é o pior de todos. Eu juro que eu nunca vi um goleiro falhar tanto na minha vida. Eu não acompanho tanto o Manchester United, mas eu acompanho bastante, assim, bem mais que uma pessoa que vê periodicamente, né, eu vejo muitos jogos grandes deles e sempre o mesmo cara falhando, cara. Às vezes não resulta em gol, mas na maior parte do tempo resulta em um problema, em uma grande jogada e talvez até em um gol também. Então, esses dois goleiros, eles partilham muito disso, né? Dessa falta de pensamento do jogo, dessa falta de qualidade que eles têm. E é claro, ambos têm valências positivas que você pode olhar nas estatísticas e tudo mais, mas não muda o caso. E com o atual treinador do Manchester United, Ruben Amorim, o Onaná tá simplesmente sacaneando. Eu vou mostrar as estatísticas pra vocês. Ele simplesmente tá jogando muito mal. Isso reflete, é claro, nas estatísticas, mas também em campo você pode ver que nessa temporada ele tá pior do que tudo. Parece muito que ele quer derrubar o treinador, cara. O jogo do Lyon, os 2 gols do Lyon foram falhas individuais do Onaná. O Manchester merecia ter ganhado o jogo, porque qualquer goleiro decente merecia pegar aquela bola, cara. Mas ele conseguiu falhar. Assim como o Robert Sanchez já entregou diversos pontos aqui do Chelsea também, fazendo esse tipo de cagada, essa jogada bizarra que eles fazem, né? E, de novo, eu entendo as valências positivas, o goleiro moderno tem boa qualidade de passe, mas que não sabe decidir pra onde passa a bola, né? E aí ambos entregam a bola no pé do adversário com uma consistência absurda. Robert Sanchez talvez com uma consistência muito maior, né? Porque ele consegue errar o jogo inteiro, né? O Onaná é 1, 2, 3 erros ali que talvez resultem em gol, mas não com tanto volume, né? Eu nunca vi um goleiro produzir tanto volume quanto o goleiro atual do Chelsea. É bizarro. Eu não sei nomear quem é pior, com toda a sinceridade do mundo. E se tá gostando desse vídeo, cara, não esqueça de deixar o like nele, é muito importante. Outra opção que você tem de ajudar o canal é a opção de hype aí que tem na aba de comentários. Você passa pro lado, dá um hypezinho no canal, chega pra mais pessoas. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela. Eu comento futebol diariamente nesse meu Twitter aí. Então quando a notícia tá saindo, eu já tô comentando lá. Inclusive, comento também as partidas por lá. Enfim, e aqui a gente tem um ponto muito interessante, né? A escolha terrível do Manchester United, cara. Eles trocaram De Gea por Onaná. E na época, De Gea tava sendo muito criticado por erros que ele tava cometendo. E assim, todo goleiro ele comete erro. Todo goleiro. Não conheço um goleiro que eu tenha visto no futebol e ele poderia ser um dos melhores de todos que não cometia erros. São raros os casos, mas ainda assim eles cometiam erro. Ainda assim eles tomavam frango. O problema é você se focar nisso. Você focar demais nisso. De Gea tava com a perca de confiança, mas não parecia ser um mau goleiro. Do ponto de vista financeiro, fez todo sentido o movimento, porque o salário dele era muito alto e ele queria ganhar mais. Então era complicado manter ele. Do ponto de vista esportivo, o movimento não fez sentido, porque as escolhas que eles tomaram a partir da venda de De Gea foi muito ruim. Foram goleiros que eles não deveriam ter comprado. Quem eles deveriam ter ido atrás é Diogo Costa, do Porto, porque vale a pena correr o risco. Não só porque ele é um goleiro moderno, esse aí não tem o que questionar, não importa o treinador que tá com ele, ele continua sendo um dos melhores passadores de toda a Europa, incrível a qualidade com os pés dele, a visão de jogo dele também, né? As valências defensivas, tanto pela seleção quanto pelo clube, eram incríveis. Então esse goleiro vale a pena. Isso aqui vale. Você olha e fala, não, esse cara é muito bom. Vale o risco dele não se adaptar à Premier League. Também tinham opções mais baratas, que estavam se destacando dentro da própria Premier League, que eles poderiam ter ido atrás, que eles poderiam ter garantido, né? Poderiam ir atrás de um alvo mais velho, tipo um Pickford, que é goleiro da seleção da Inglaterra. Tem gente que não gosta e eu acho esse pessoal meio maluco da cabeça, de novo, se focando no negativo e não no positivo. Tem o positivo do goleiro que às vezes é muito maior que o negativo, e a galera quer se focar no negativo. Então, se você olha pelo lado certo ali, Pickford poderia ser uma grande opção pra eles naquela época, cara. Poderia ser o cara certo pro trabalho, mas eles preferiram ir atrás do goleiro, né, que foi pedido ali a dedo por nosso querido careca Erik ten Hag, né, que fez um elenco ali de maluco, né, aquela montagem de elenco ali é uma coisa de louco, né. Não funcionava bem com ele e nem com nenhum treinador que vai assumir esse clube, né, vai precisar de mudanças graves. E aí, pra piorar, o Onaná também não tem disputa, né, porque o goleiro que disputaria com ele saiu, e aí você põe um jovem ali que não é nada provado e que não tem habilidade suficiente pra estar ali, que é o tal do Bayandi. Aí você ferra demais com o clube, né, e tu termina de afundar tudo. Basicamente foi assim que o Manchester acabou com esse goleiro, cara. Acabou preso a ele, né, como tá hoje. E eu nem sei por quanto ele vai ser vendido, como ele vai ser vendido. Eu espero realmente que aconteça, porque, cara, não dá. Ele é literalmente o pior goleiro da Europa e da Premier League, com toda certeza. E aqui eu vou fazer um trabalho aqui no final, que é falar sobre revisionismo histórico. É algo que acontece muito no futebol, demais. Agora, na torcida do Chelsea, tá tendo um revisionismo onde tem uma galera
galera falando que sente saudade de Mudryk, que Mudryk era muito bom. Essa galera não assistiu jogos. Eu tenho certeza absoluta disso. Se você assistiu um maldito jogo do jogador, você não ia falar isso. Não tem como. Mesmo que o jogador esteja em má fase, não quer dizer que ele é pior que Mudryk. Até porque é muito difícil fazer isso, né? E aí você tem a galera revisitando a história e reescrevendo na cabeça deles como eles acham que era. Mas no caso do Manchester, cara, o que tá acontecendo aqui e que me deixa furioso, mas possesso de raiva, e eu nem sou torcedor do Manchester, é o caso Van der Sar, né? Eu, inclusive, tava conversando com meu irmão, torcedor do Manchester, ontem. A gente tava conversando sobre isso, que a gente viu umas postagens ali do pessoal falando de Van der Sar, né? Falando bem mal de Van der Sar. A gente ficou, o que essa galera acha que era Van der Sar, né? Porque assistiu ou não assistiu. E aí eles estão revisitando a história, por um lado, talvez, de ter visto vídeo no YouTube, né? Do goleiro. Lembrando que eu não vi vídeo. Eu assisti, literalmente, temporadas de Van der Sar, cara. Eu literalmente acho que peguei quase todo o período dele ali, né? Comecei a assistir ali a Premier League em 2006, ali pra 2007. Mas, basicamente, eu acompanho há muitos anos. E eu vi todo o período do Van der Sar, que termina ali em 2011, se eu não me engano. E, cara, eu não sei de onde é que eles tiraram esse goleiro ruim, né? Eu não sei de onde é que saiu isso. E é triste, porque eles literalmente estão falando algo que eles não sabem, né? Porque eles não viveram a história. Eles não entendem o que era Van der Sar. Van der Sar era um ótimo goleiro, cara. Assim, ele era um excelente goleiro. Ah, mas ele falhou em um jogo tal, porque eu vi no vídeo do YouTube. Irmão, para com essa merda, cara. Por favor, para de ver vídeo no YouTube e achar que você sabe o que aconteceu. Para de ver, jogar videogame e achar que o jogador que é bom no videogame, ele é bom na vida real também. Não é assim que o mundo funciona, meu amigo. Então, quando eu vi um torcedor do Manchester falando mal de Van der Sar, eu fiquei possesso, mano. Porque ele era um goleiro muito, muito bom mesmo, cara. E o cara, ele fechava, mano. Ele fechava. Na época, inclusive, era bem mais importante você ser um goleiro bom com as mãos, né? Defender bem, do que ser bom com os pés. Então, esses goleiros, eles eram muito valorizados. E Van der Sar, cara, ele tem ótimas partidas aí pra carreira dele. Inclusive, eu acho que o grande período da carreira dele é dentro do Manchester, né? Eu não cheguei a acompanhar antes do Manchester, até porque eu não acompanhava futebol na época, porque eu nem estava... Eu acho que eu não tinha nem idade pra entender o que tava acontecendo, né? Mas, de todo o período que eu acompanhei ele no Manchester, ele era incrível, assim. Um dos melhores goleiros da Premier League. De fato, ali, não tenho o que questionar sobre isso. E assim, cara, eu com certeza prefiro o Petr Cech. Eu acho que o Petr Cech é um dos melhores goleiros do mundo, da história, assim, que eu já vi. Meu goleiro favorito, né? Não tenho o que falar. Mas eu nunca desmereceria Van der Sar. Nunca. Porque eu sei o quanto esse cara, ele era bom, cara. Ele era realmente um goleiro, assim, de qualidade. E eu não sei de onde é que nasce essa galera, né? Se é que eles têm mais de 18 anos, porque eu duvido um pouco. Mas, cara, por favor, não seja esse tipo de gente. É sério. Enfim, eu termino o vídeo por aqui. Essas eram as mensagens que eu tinha pra passar. Sim, o Naná é um dos piores goleiros da Europa. Não tem desculpa. Não é o Manchester o culpado. Deixa isso aqui bem claro. É ele. Ele tá falhando. Ele tá fazendo cagada. Individualmente, inclusive. Os jogadores em volta dele pararam de falhar. Se você prestar atenção nos últimos jogos do Manchester, desde que o Ruben Amorim chegou, a defesa do Manchester melhorou muito. Não tem razão, lógica e circunstância que admitam os erros desse cara e tornem eles menores, né? Não dá pra dizer que tem outro culpado. Não tem mais. As coisas estão organizadas o suficiente pra ele fazer melhor. O que ele precisa agora é de um banco de reserva e depois de uma venda na próxima janela. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a você que deixou o like, que hypou o vídeo, que ajudou esse vídeo a chegar a mais pessoas, que ajuda aqui o canal. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Tchau.